Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora da primeira decisão. Meu Deus do céu, tá tudo acontecendo muito rápido. Memphis e Yuri não treinaram, vão pro jogo? A frase de Ranieri, o fator jogo de ida e as dúvidas de Dorival. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Antes do vídeo, deixa eu te avisar. Hoje é o Tech Day da Insider, o melhor dia do ano para você comprar toda a linha Tech. São só 24 horas, com condições que não voltam tão cedo, hein? Tem Tech a partir de R$ 99. Gente, olha isso aqui. A Tech T-Shirt é tecnológica de verdade. Ela tem regulação térmica, secagem rápida, anti-odor, não precisa passar e dura muito mais. Então, se você sempre quis testar a linha Tech, chegou a hora. Faz o seguinte, acessa o link que está aqui na descrição e use o meu cupom Chico Garcia para você garantir já a sua Tech T-Shirt. Ah, e entra no grupo de WhatsApp da Insider para você receber as flash promos do dia, porque nesse momento as ofertas acabam rápido. Tech Day, conforto, qualidade, performance e o menor preço do ano. Bora? Bora pro vídeo? Bora pra Insider? Ah, rapaziada, que loucura, hein? Nem deu tempo. Domingo, o Corinthians conseguiu a classificação épica para a decisão da Copa do Brasil, nos pênaltis, Hugo Souza brilhando e tudo mais. Parece que foi ontem, mas foi quase ontem, né? Já estamos no dia da grande decisão, da grande final da Copa do Brasil, diante do Vasco da Gama. Jogo de ida na Neoquímica Arena, 9h30 da noite. O fator jogo de ida ele é muito importante, porque já falamos sobre isso. O Corinthians tem a chance, a possibilidade de construir uma vantagem para decidir no Maracanã. O mesmo adversário, o mesmo palco da final do Mundial de 2000. E que, curiosamente, tem nessa temporada de 2025 um uniforme da Nike homenageando o título mundial de 2000. Vai dizer que não é muita coincidência. Qual a chance de Corinthians e Vasco decidirem a Copa do Brasil há, sei lá, alguns meses? Pois foi exatamente isso que aconteceu. O Corinthians construiu uma jornada muito louca, cara, dentro de um ano muito conturbado. E tem um detalhe que pouca gente lembra, eu até vi alguns recortes, né, alguns cortes na internet, né, recuperando essa história. O Corinthians nem era para estar na Copa do Brasil esse ano. Por isso que quando as pessoas criticam muitas vezes o Memphis Depay, porque ele deveria ser mais decisivo, eu acho que essa relação é sempre feita com o que ele ganha e o seu salário, o contrato que foi vazado, que eu achei uma grande cagada. Mas quando você analisa a importância dele para o time, eu não consigo minimizar. Porque o Corinthians estava realmente fora da Copa do Brasil esse ano. Todo mundo lembra, a reta final do ano passado, ela foi um pandemônio em termos de entender se o Corinthians teria calendário para disputar em 2025. Porque poderia ter um ano como o Santos, por exemplo, que vinha de uma Série B. Era mais ou menos isso. Primeiro porque o Corinthians nem sabia se estaria na Série A. Estava numa zona de rebaixamento, não estava brigando para não cair apenas, né, fora da zona, estava dentro da zona, durante boa parte do campeonato. E aí no segundo semestre, até pelo regulamento da Copa do Brasil, que foi alterado agora, mas no ano passado ele dava a classificação via estadual e o Corinthians tinha sido eliminado na primeira fase. O Corinthians estava fora da Copa do Brasil e era muito difícil que o Corinthians chegasse na Copa do Brasil, porque para isso acontecer, ele precisava se classificar para pré-libertadores, pelo menos para pré-libertadores. Só que, cara, você tá falando de um time que tá na zona do rebaixamento, como que você vai projetar, em 10, 15 jogos que restam, esse time chegar numa pré-libertadores para garantir uma vaga na Copa do Brasil? Se o Corinthians chegasse numa Sul-Americana, beleza, já teria uma Sul-Americana para disputar, mas se ele continuasse ali no limbo, por exemplo, ele nem isso teria. Pois o Corinthians conseguiu. E muito por conta de uma arrancada de 7 vitórias seguidas, comandadas por Memphis Depay, pelo Rodrigo Garro, que estava iluminado, pelo Yuri, que estava fazendo gols, mas é o Memphis que muda a história do Corinthians na segunda metade do ano passado. E com isso, o Corinthians chega na pré-libertadores, tem 2 jogos para disputar, né, naquelas fases eliminatórias, né, na verdade ele passa do primeiro adversário, do segundo acaba caindo e não entra na fase de grupos, mas aí vai para a Sul-Americana e tem calendário, porque isso garantiu, credenciou o Corinthians a disputar a Copa do Brasil. Corta para dezembro de 2025, o Corinthians na final da Copa do Brasil. Que loucura. Que loucura. É isso que aconteceu. Então essa jornada do Corinthians, ela tá muito bonita de se ver. Porque não era pra estar disputando a Copa do Brasil. Disputa, bate o Palmeiras nas oitavas de final, bate o Cruzeiro na semifinal da maneira como foi e tá na grande decisão diante do Vasco. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. No dia de hoje, né, nessa terça-feira, na verdade, na véspera da decisão, 2 jogadores foram convocados, né, a concederem entrevista coletiva. O volante Ranieri e o lateral direito Mateuzinho. E assim, os dois falaram sobre, especialmente, né, os 2 jogos contra o Cruzeiro, mais uma final, que o Corinthians chega depois de ter sido campeão paulista.
dos desafios, né, que serão, né, os dois jogos, né, eles estão encarando como uma final de 180 minutos, então você tem que pensar num jogo, mas também projetar a tua volta, especialmente pelos 8 pendurados, né, trouxe a lista para vocês aqui ontem, é muita gente, né, tem os 2 zagueiros, tem o Hugo Souza, tem o Garro, tem o Maicon, cara, o Bidon, é muita gente pendurada, então o Corinthians tem que tomar cuidado, o Mateuzinho, inclusive o Angileri também entre os laterais, para não perder nenhum jogador para grande decisão. Mas tem uma frase do Ranieri que me chamou a atenção. O Ranieri, perguntado sobre favoritismo, sobre ter destronado o Palmeiras lá atrás e agora recentemente o Cruzeiro e tal, o Ranieri falou o seguinte: enquanto eles duvidam, a gente busca fazer a nossa história. É muito visível, você deve estar se perguntando, tá, mas isso é uma frase normal, né, de um jogador que, enfim, fala, duvidaram, né, mas ele cita mais, ele contextualiza os comentaristas, os achismos, os prognósticos e tudo mais, e isso revela, com uma experiência já acompanhando entrevistas coletivas e acompanhando já o futebol há algum tempo, isso revela muito do que é dito no interior, no interno, no vestiário. Quando o jogador externa dessa maneira, é porque isso está sendo usado como combustível. Isso não é necessariamente algo novo, mas ainda se perpetua, ainda acontece. O jogador de futebol, ele não consegue, ainda mais hoje com a tecnologia e o meio digital, fechar os olhos para comentários, especialmente os negativos, especialmente os barulhentos, que chegam através de um amigo, um parceiro, um empresário, um assessor, que chega e diz assim, você viu que o fulano tá falando de você? O fulano tá desacreditando. O palpite da galera do Jogo Aberto lá foi toda para o Cruzeiro. Vocês vão deixar barato? Parece uma bobagem, mas funciona. Esses caras utilizam isso como combustível do tipo assim, estão duvidando? Pois então eles vão ver. E, cara, isso é maravilhoso, tá tudo certo. Antigamente os dirigentes colavam manchetes de jornais nas paredes dos vestiários. Hoje em dia você só manda um videozinho do cara lá, né, vociferando lá e fala assim, olha aí o que eu tô falando de vocês vão deixar barato? É assim que funciona. E o Ranieri, na minha opinião, revelou um sentimento interno de que o Corinthians está chegando nessa final sob muita desconfiança. De uma maneira em que muita gente mesmo não acreditava. E o Corinthians chegou numa final e agora eles sentiram um gostinho. O Ranieri falou sobre o aspecto físico, e o Ranieri, assim, cara, eu vou falar um negócio pra vocês. O Mateuzinho tava lá também, respondeu perguntas. O Mateuzinho tem sido um jogador importante, foi muito bem no primeiro jogo, no segundo nem tanto, mas no primeiro foi bem. O Bidu foi muito bem no segundo jogo. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. O Ranieri, cara, ele tem um potencial pra se tornar... A comparação é sempre injusta, né? Mas é pra vocês entenderem o que eu vou dizer. Um novo Ralf, tá ligado? Um cara que, assim, pode fazer história, pode marcar a história. Eu acho que ele já vem fazendo, pela maneira como ele se entrega, pelo título paulista, pela maneira muito regular como ele joga, versátil, até polivalente, o cara tem todas as partes do campo, e pela sua dedicação. O Ranieri é um cara que, assim, ele demonstra o tempo inteiro a gratidão de estar no Corinthians. E ele também fez outra frase dizendo, há 3 anos eu estava sendo rebaixado da Série A para a Série B. Hoje eu estou aqui disputando uma final de Copa do Brasil com o Corinthians. Então eu sou muito orgulhoso da minha história. E eu já falei pra vocês mais de uma vez, eu entrevistei o Ranieri no podcast que eu tenho com o Denilson, eu fiquei impactado com a história desse cara. Esse cara rodou, velho. Esse cara rodou clubes menores, assim, até, como ele falou, até 2, 3 anos, até chegar no Cuiabá, e no Cuiabá ser visto pelo Corinthians. E, cara, hoje ele tá de titular, um cara super querido, identificado, super dedicado, ele merece cada dia de alegria que ele tem nesse clube. Porque você nota que pra ele é uma realização, cara, tá ali. E é isso que os dirigentes, os clubes precisam se ater quando vão fazer contratações. Peguem jogadores assim, com fome, com vontade, com ambição. Porque o Ranieri, cara, ele encara cada jogo como um prato de comida. E isso é bonito de ver. Tanto que ele falou, eu tive algumas lesões, mas eu nunca fiquei mais do que 2, 3 jogos fora. Eu sempre fiz tratamentos pra voltar e voltei rápido. E ele falou que quando ele ficou fora do primeiro jogo, porque ele não tinha condição mesmo, ele imediatamente começou a tratar porque ele precisava estar no jogo da volta, mesmo que ele não tivesse condições para 90 minutos. E aí o Dorival coloca ele no intervalo, ele e o Garro mudam o jogo contra o Cruzeiro no segundo tempo. E agora ele falou que está à disposição. Ele não sabe exatamente se ele pode jogar 90 ou não, mas ele está à disposição, ele quer jogar. E aí a gente já vai começar a entrar na escalação e nas dúvidas que o Dorival tem para esse jogo. Porque agora, nesse momento, ele tem todo mundo. O Dorival tem todo mundo à disposição. E claro, vai depender das escolhas dele, da estratégia pro jogo, por ser um primeiro jogo, tem muita gente pendurado, por ser o Vasco, pela questão de minutagem e tudo mais. O Memphis e o Yuri, pra vocês terem uma ideia, eles não treinaram nessa terça, que foi o jogo da véspera, o treino da véspera, que é o último treino antes do jogo. Eu falei, não deu tempo, né? Domingo foi o jogo, segunda recuperação regenerativo, pra quem jogou mais de 45. Terça-feira, que é a atividade máxima, né? Que é a atividade mais importante, o Memphis e o Yuri foram preservados, porque, cara, nessa altura do campeonato, você precisa priorizar a parte física.
Não vai ter um treinamento que você vai conseguir aprimorar muita coisa. É mais posicionamento, conversa, vídeos, orientação, instrução do adversário. É isso que funciona nesse momento. Os caras já sabem o que fazer. Então eles foram preservados para que comecem o jogo. Então, não esticar na véspera e deixar eles mais descansados para jogar na quarta-feira. Eu imagino que eles vão pro jogo, até porque, cara, agora não tem jeito. Agora nós estamos tratando de uma final, e a final que pode ser decidida, ou começar a ser decidida nesse primeiro jogo. Não dá pro Corinthians deixar para decidir no domingo. Maracanã, o ambiente, clima, final, aquela coisa toda. E o Vasco é um time que não chegou aqui à toa, por acaso, chegou com méritos. Então o Corinthians precisa entender isso e precisa respeitar bastante o Vasco para fazer o seu resultado no primeiro jogo. Então eu acho que o Memphis e o Yuri vão pra campo, eu acho que o Ranieri também vai, e aí a gente vai ter um esboço de escalação com, imagino eu, Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu, Gustavo Henrique e André Ramalho, e aí começam, né, as dúvidas. Eu iria de Ranieri, primeiro homem, Maicon e Bidon, Rodrigo Garro, Memphis e Yuri. É o que o Corinthians tem de melhor hoje. O André Carrilho não vem jogando bem, pode entrar no segundo tempo e colaborar. Até porque no primeiro jogo, né, contra o Cruzeiro, ele dá, não assistência, né, mas a pré-assistência. Ele cruza, Yuri de cabeça e Memphis o gol. Então, o Carrilho pode ser uma arma para o segundo tempo. O Vitinho vencendo, o Guinedão pode ser, o Martínez, se você precisar fechar um pouco mais a casa, dar um pouco mais de combate. O Corinthians precisa fazer o resultado, vencer o jogo, primeira coisa. Depois, se conseguir construir uma vantagem, melhor. Para isso, não pode ficar esperando lá atrás. Também é preciso resguardos defensivos quando for ao ataque. Mas aí é modelo de jogo, aí é estratégia, independentemente da escalação. O Ranieri é um cara que cobre muito bem esses espaços. Se ele jogar, tranquilo, bota ele na primeira função e libera Maicon e Bidon, porque a gente viu no segundo tempo contra o Cruzeiro, né? O Bidon e o Garro juntos, eles geram jogo, eles criam alternativas, eles criam oportunidades, eles vão enfiar muita bola pro Memphis e pro Yuri, e aí o Corinthians pode muito bem construir o seu resultado. Então, tô falando aqui o que eu faria. Pode ser que apareça um Martínez no lugar do Bidon para deixar o Bidon pro segundo tempo? Pode, eu não faria. Mas tô tentando pensar com a cabeça do Dorival e da necessidade que o Corinthians tem de vencer o jogo e até tentar construir uma vantagem maior. Você precisa ter a bola, você precisa ser criativo, você precisa ter jogadores técnicos, leves, e não simplesmente baixar suas linhas. Se tiver 2-3-0, vou entender, né? Não vou desgastar tanto a galera, vamos pro segundo jogo e vamos ver o que acontece. Agora, 1-0, 0-0, não. O Corinthians precisa ter a bola e ser propositivo. E, obviamente, cuidar para não tomar gol também. É uma primeira final, é um primeiro confronto, é um primeiro jogo, mas repito, pode decidir muita coisa. Então, olho aberto, olho atento para essa grande partida, essa grande decisão na Neoquímica Arena. A arbitragem é do Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, e a gente, acho que mais ou menos, né, desenhou aí de que forma o Dorival deve escalar o time. Não acredito em 3 zagueiros, porque, repito, precisa atacar. Não acredito num povoamento maior do meio campo, com jogadores mais marcadores, combativos, porque o Corinthians precisa atacar. Então é por isso que a minha escalação tem Ranieri, cão de guarda, Maicon, Bidon e Garro. E aí, mais leveza, mais criatividade, mais tudo pra frente pro Corinthians conseguir essa vitória. O que vocês acham que vai acontecer? Tô bem curioso, ansioso, e depois do jogo estaremos aqui para analisar todos os detalhes desse primeiro jogo da final. Comenta aqui, inscreva-se no canal e volta na próxima. Tchau!